Amém? Estão animados? Quem que se lembra de um bispo da nossa igreja que falava assim, animadinho, animadinho, quem se lembra? Hein? Animadinho? Ele veio aqui fazer um trabalho para nós, uma vez foi hospedado na Casa da Música. Acabaram descobrindo que são os meus parentes, né? Quem que se lembra dele? Bispo. Adriel. Bispo Adriel. Animadinho? Animadinho? Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido-os para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém. Seja do Senhor abençoar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, dando-nos a sensibilidade para a percepção da sua palavra nesta noite aos nossos corações. Eu sou o caminho. Mas pastor, essa expressão bíblica é mais velha que andar para frente. É mesmo. Mas eu falei com outra pergunta: será que nós temos tido realmente a consciência? Está bem claro para nós que Jesus Cristo é o caminho, ou Jesus Cristo é um caminho? Amados, uma vez eu retirei dos vidros de todos os carros da igreja que nós tínhamos 3 carros da igreja, e no meu também, retirei aquela expressão. Tinha uma frase assim escrita com cores do arco-íris, não sei se vocês lembram, a expressão assim: Cristo é vida. Lembra disso? Cristo é vida. Sabe o que eu retirei? Que Jesus Cristo não é vida. Também é vida, mas ele não é. Essa expressão assim torna Jesus Cristo vago. Agora eu não teria tirado se a frase fosse: Jesus Cristo é a vida. Aí não. Jesus Cristo é a vida, e não Jesus Cristo é vida. Isso é nada. Ele é a vida. Eu sou o caminho. Por que Jesus teria dito isso, ou estaria ainda hoje afirmando isso? Porque essa afirmação tem ainda para mim e para você uma relevância muito grande nos dias atuais. Certamente, amados, amadas, é porque existem no mundo da fé, entre aspas, muitos pseudos caminhos.
sabe? E existem aqueles, inclusive, que não querem discutir a fé. Não sei se você já viu deles, eu já vi muitos que eu vi. E eles chegam assim: ó, cara, tem duas coisas que não se discute, viu? Religião e futebol. Cada um tem a sua e acabou. Quando o cara fala assim, é porque ele não quer discutir, não tem argumento para discutir religião. Religião se discute sim. Outros dizem assim: olha, o negócio é o seguinte, toda religião leva a Deus, isso aí é bobeira. Outra afirmação enganosa, mentirosa. Não são todas as religiões que levam a Deus, porque não são todos os caminhos que levam a Deus, meus irmãos. Muito pelo contrário, existem caminhos que afastam as pessoas de Deus. Ou não existe? Aquela expressão que todos os caminhos levam a Roma, eu não sei de onde tiraram isso. Se você olha o mapa, parece que não são todos os caminhos que levam a Roma, não, né? Mas tem gente aí afirmando que todos os caminhos levam a Deus. Então não precisa discutir. Não discute não, porque todos eles levam a Deus. Não levam a Deus. E quando eu não discuto, eu aponto para as pessoas qual é o caminho verdadeiro, e só existe um que leva a Deus. As pessoas ficam aí perdidas no meio desses seus caminhos, tentando chegar a Deus, e não encontram esse Deus. Eles estão entrando, caminhando caminhos, entrando pouco e caminhando por caminhos errados. E o caminho aqui, meus irmãos, tem um sentido um pouco mais amplo do que a simples estrada. A estrada é uma figura, né? O caminho aqui significa um jeito de ser, um modo de viver, uma vida. Uma vida, um jeito, um comportamento de vida. Isso é caminho, né? Seguir o mau caminho, o que é seguir o mau caminho? Seguir o mau caminho é ter uma vida, comportamento ruim, não é verdade? Estar no bom caminho é o contrário disso. Óbvio, né? Óbvio. Amém, eu digo para você, óbvio mesmo. Mas o problema, eu insisto, é se nós estamos seguros disso ou ainda estamos confundindo caminhos com o caminho. Porque são apresentados aí muitos deles, meus irmãos. As cabeças dos evangélicos muitas vezes não conseguem absorver as informações que estão tendo ultimamente. Veio um evangélico famoso, cantor famoso, de formador de opinião, e faz uma declaração aí pública através da mídia. E todo mundo começa a seguir as orientações daquela figura, porque ele é o cara no momento, ele é o cara. Mas falar esse CD aqui, esse DVD, é do fulano, é venda garantida. De repente, essa mesma pessoa vem na mídia e diz: olha, o negócio está bem assim, agora eu estou pensando assim. Mas para com esse cara. Será que algum dia ele pensou diferente mesmo? Ou ele não está usando essa coisa toda como um jeito de ganhar melhor, de aumentar o seu caixa? Ele está percebendo que o seu caixa não está tão favorável assim. Então eu vou dizer agora outra coisa que vai chocar as pessoas e elas vão pensar diferente. Eu diria, por exemplo, tem um que está falando assim: eu não vou mais cantar música gospel. Como brasileiro tem mania de misturar termos ingleses com a nossa língua, né? Já houve uma proposta lá nos deputados vão tirar isso, não conseguiram divulgar. Tem muitas coisas aí com nomes ingleses, né? Misturou, a coisa ficou complicada agora. Mas o gospel é evangelho em inglês, viu? Gospel. The Gospel of Matthew. No livro do Evangelho de Mateus. Gospel of Matthew. Livro, Evangelho de Mateus.
evangélico, né? Agora está dizendo assim: eu não vou mais cantar músicas gospels. Eu estou sentindo que os evangélicos são muito bobos, são espécies de bobinhos aí. Sabe por que eu falar isso? Porque os evangélicos engolem tudo aquilo que vem. Não é isso, queridos. Você sabia que são poucos os evangélicos que têm a mente de Cristo? Não deveria ser assim, não deve ser assim. Deve ser assim. Os evangélicos deveriam ter sim uma mente crítica. Por que não? Por que engolir tudo do jeito que vem, gente? É um cantor famoso, era famoso, tá bom, não deixa cantar coisa nenhuma. É bom nem ouvir, alguns não dá nem para ouvir. Porque vida dele, o jeito de ser, não bate com aquilo que ele canta, né? E está muito mercado a coisa, né? Estão mercadejando o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus, aí através do mundo gospel. Estou citando isso como exemplo. E as pessoas que estavam seguindo as orientações desse rapaz? E agora? Eu não sei onde é que a minha esposa tem visto isso, mas ela veio e me fala de que as pessoas estão ficando perdidas, não sabem nem quem é Jesus mais. Queridos, eu tenho ouvido constantemente homens sérios falando, as pessoas não estão mais nem sabendo quem é Jesus. Mas poxa vida, esse Jesus é tão falado, esse Jesus é tão cantado, não é verdade? Esse Jesus é tão, digamos assim, glorificado, exaltado. Mas como é que ainda nos nossos tempos, muitas pessoas estão nas igrejas e aí nem sabem mesmo o que é Jesus e o que é Jesus. Outros não sabem o que é a igreja. Eu tenho dito que sempre existe muita gente na igreja de Deus sem o Deus da igreja no coração. Muitas pessoas na igreja de Deus sem o Deus da igreja no coração. Então eu insisto. Estamos certos, seguros que Jesus é mesmo isso que ele disse. Eu sou o caminho. Ou na verdade estamos vendo Jesus como um caminho? Queridos, quando nós concebemos a ideia, isso fica claro para nós, que Jesus é o caminho, nós não vemos nenhuma outra possibilidade de nos aproximarmos de Deus o Pai, a não ser através dos ensinamentos preciosos do Mestre da Galileia. Não existe fora dos princípios pré-estabelecidos e ensinados pelo Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, aquele que caminhou as estradas arenosas da Palestina, daquela região toda ali. Fora dele, não existe nada que possa nos levar a Deus, queridos. Mas é uma religião boa. Para começar, eu não acredito em religião boa. Existe, tem religião boa? Religião boa. Cuidado com isso. Religião. Não, eu sou seguidor de religião, meus irmãos. Você acha que eu sou seguidor de uma religião? Jesus é religioso, pastor metodista, mais de 40 anos é religioso. Misericórdia. Na faculdade de teologia do meu tempo, nós até brincávamos com os nossos professores, dizendo assim: professor, o que falou o São João Wesley aí nesse texto sobre esse assunto? Porque exaltavam tanto a João Wesley que gozavam nele, é São João Wesley. Que é isso? Vamos falar menos de João Wesley, fundador da igreja metodista, e falar mais de Cristo, o Senhor da igreja metodista. É dele, é de Cristo.
sou o caminho. É aqui, foca em mim. Né? Foca em mim. Close em mim. Em mim. Fecha em mim, fecha. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se estão apresentando outros caminhos por aí, outros ensinamentos, fujam. Não tem religião boa, meus irmãos. Qualquer religião, por princípios morais que tem, o Islã também tem alguns princípios morais, até rígido, ou não tem? Tem princípios morais rígidos. Testemunha de Jeová também tem princípios morais rígidos. A Seishonoye também tem. Muitos de nós nem sabem o que é a expressão japonesa Seishonoye. Falando mais separado, falando junto parece uma palavra só, mas falando as palavras separadas, fica melhor para você, para explicar para você. As palavras são Seishonoye. Seishonoye. Eu falei para Seishonoye. Sabe o que significa isso? A minha casa nunca vai cair. Ou seja, é uma expressão positivista. Sempre vão ser uma pessoa, minha casa, minha família, nós seremos sempre abençoados por Deus. Deus abençoa a todos. É uma religião, que religião boa, assim, minha casa nunca vai cair. Opa, Seishonoye. Né? Outros falam, não, pastor, eu sou muito assim, adepto do meu chamado espiritismo, que chama o cara que codificou o espiritismo, como chama ele lá? Allan Kardec, né? Eu sou kardecista, né? Acredito no Evangelho, tenho a Bíblia lá em casa, tenho o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu falo assim: eu tenho o Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Fora esse Evangelho, eu não reconheço nenhum outro Evangelho. Para mim, nenhum deles tem qualquer valia como o Evangelho. Não tem, não existe. Mas se a pessoa não tem firmeza em Cristo, alguém chega apresentando um outro Evangelho aí. Sabe o que Paulo falou a respeito disso, meus amados? Vocês sabem até que ponto foi Paulo? Paulo falou assim: olha, se alguém vier aqui com vocês ensinando um outro Evangelho, lembra essa história? Ensinando outro Evangelho além desse que eu preguei, não considere. Aí vai mais. Olha onde vai Paulo. Ainda que seja um anjo descendo do céu, pregando um outro Evangelho diferente desse que eu preguei, não acatei nem a pregação do anjo. A certeza que ele tinha de que o Jesus a quem ele falava era daquela forma. Não havia outra. E nós temos que ter essa certeza nos nossos corações. Pastor, mas o anjo falou, então agora eu fiquei meio esquisito. Não fiquei esquisito, pode falar. Pode falar. A Bíblia diz que ainda que seja anjo, né? Que prega outro Evangelho, eu não devo acatar, eu não vou acatar. Não existe outro Evangelho. Pastor Josué, quero que você saia nessa noite daqui pensando assim: ó, não existe outro caminho. Não existe. Verdadeiros não, até existem. Aliás, é o que mais existe. E são exatamente as existências desses caminhos falsos. Eu chamei de seus caminhos, na verdade são caminhos falsos. A existência e a presença desses caminhos nas mentes das pessoas é o que mais confunde as pessoas. De repente ela pensa que está seguindo um negócio sério, ela percebe que na frente está dando certo assim, já começa, vai para o outro, percebe. Queridos, e hoje em dia nós estamos vivendo um mundo muito difícil nesse campo aí. Viu? Já estão dizendo, né, Pérez? Já estão dizendo que
o abandono da fé já começou em função da desilusão desse tipo de evangelho que está sendo pregado, que está sendo ensinado. Olha aí. As pessoas estão se iludindo. Depois de um certo tempo ela não consegue o iate que o pastor prometeu que ela ganharia. Depois de um certo tempo ela não consegue comprar um carrão BMW com 8 marchas para frente do câmbio automático, que anda numa média de 350, 400 por hora, só naquelas autobans lá na Alemanha. Aqui no Brasil o carro daqui eu nem sei, porque eles têm aqui. Mas para andar onde não dá? Mas eles dizem, vai ganhar um BMW, vai ganhar um iate. Gente, um iate, quanto custa um iate? Todo aquele lá. Vai comprar um apartamento de 10 milhões de reais e tal. Depois de algum tempo passando, a pessoa percebe que não veio o apartamento, não veio o iate, não veio o BMW, não veio nada. A pessoa começa a ser desiludida. E o triste disso, meus irmãos, é que tem muita gente que, ao invés de deixar esses meios que são falsos pregadores, não são falsos, que a palavra de Deus não afirma isso, e nem autoriza ninguém a pregar dessa forma. Então o que acontece? As pessoas, ao invés de abandonarem esses pregadores, estão abandonando a própria palavra de Deus. Perderam já essa besteira, não está acontecendo nada, tanto o pastor falou isso. O pastor falou isso, mas a Bíblia diz o quê? Houve uma mentalidade crítica, senão geralmente são crentes antigos. Houve uma mentalidade crítica, houve um questionamento da fala do pastor com a palavra de Deus. Queridos, eu não tenho nenhum problema se você sair daqui nesta noite e chegar na sua casa e pegar a Bíblia e for pesquisar na Bíblia sobre aquilo que eu preguei. Tem uma igreja do Novo Testamento que fala assim: ele se reuniu depois da pregação dos apóstolos. Lembra desse povo? Quem é esse povo? Eu esqueci agora o nome desse povo, dessa igreja. Bereia, né? Para conferir se as coisas eram de fato o quê? Assim. Os apóstolos pregavam, mas os apóstolos eram autoridade, mas vamos sentar aqui, vamos estudar à luz da palavra. Essa coisa é assim. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que conferir. Para mim, não bateu com isso aqui, com a palavra, eu estou fora. Pode ser que é caminho, que é isso, que é aquilo, que é boa religião, pode ser que for. Não bateu com a palavra, eu estou fora. Não posso aceitar com validade nenhuma. Não bate com a palavra. Tem que bater com a palavra. Tem que se fundamentar na palavra. Não é verdade, queridos? Mas o pastor está falando, é um grande pregador. Pode ser um grande pregador, não importa. Pode ser um pequeno pregador, pode ser bonito, pode ser branco, pode ser feio, preto, pode ser branco, loiro, pode ser quem for. Pode ser quem for. Tem um programa da televisão, tem um canal da televisão, tem avião. Pode ter o que for. Pode ter o que for. Mas não tem verdade no coração nem caráter. Se não estava falando em consonância com a palavra do Senhor. Mas pastor, por que o senhor está pregando sermão desse hoje em dia? Eu estou pregando, queridos, porque eu sou pastor da igreja de Deus. Aleluias, aleluias. E eu sinto que o meu povo corre perigo, e muito perigo, nesta área. Caminhos me são apresentados todos os dias, muitos caminhos. E o meu povo precisa ter bem forte e clara a convicção de quem é o caminho. A certeza que não existem caminhos, não existe, existe o caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Mas outra coisa diz que é a verdade também. Viu? No mundo da filosofia, e eu estudei filosofia também, no mundo da filosofia há uma afirmação. Eu quando vejo aqueles filósofos falando na televisão lá, um deles fala assim: o meu problema com as religiões é que as religiões fazem as pessoas acreditarem em coisas absurdas. Eu dizia
o seu problema com a religião, na verdade, você tem sorte, porque eu não estou aí para falar com você diante dos telespectadores. Nós vamos discutir no mundo filosófico. Eu conheço meus amigos, nós vamos discutir filosoficamente o que você está falando. É uma besteira! É besteira. Uma das afirmações do mundo filosófico é sobre a verdade de Deus. Vocês sabem qual é uma afirmação sobre a verdade do mundo da filosofia? Para cada situação existem 3 verdades: a minha, a tua e a correta. Para mim essa afirmação já é falsa, sabe? Pode até fazer um silogismo dela, e o silogismo correto é a partir de premissa falsa. Por quê? Porque não existem 3 verdades em cada situação, só existe correta mesmo. A minha só será verdade se estiver em consonância com o quê? Com a correta, meu Deus. Não é verdade? Se o que eu estou dizendo, se o que eu estou vivendo estiver de acordo com a correta, então minha amigos é verdadeira, senão ela é mentirosa. Tem dessa de minha e a sua não. Existe a verdade, só a correta. Vai a filosofia quando diz para todas as situações existem 3 verdades. Eu não sou policial, nunca tive nem dom para ser policial. Nunca tive. Mas eu fico olhando os policiais, né? Cidadão chega, mata alguém, vai no enterro, chora no enterro, chora. Os policiais estão ali. O delegado vai no enterro também, pode ir no enterro, né? Põe o óculos escuro, mas não é para chorar, não. O delegado põe o óculos escuro porque ele olha para todo lado, ninguém olha, percebe para o olho dele, está olhando, está vendo, né? E olha para cá, põe o óculos escuro, ninguém. O delegado está lá de olho, né? Está lá de olho. Um dia você vê, o cidadão que estava chorando lá era o criminoso, o principal criminoso, o mandante do crime, do assassinato. Por quê? A polícia foi na verdade daquele cara? Claro que não! A polícia sabe que naquela situação só existe uma verdade, e quando as evidências vão para cima do cidadão, mesmo que ele é o cidadão, mesmo que ele ou ela tenham chorado o tempo todo, tenham conduzido, a polícia vai deixar deles, porque eles são os principais suspeitos, poderão ser os criminosos, ou não? Poderão ser os criminosos. Então, se existem várias verdades, não existe a polícia, sabe que não existe várias verdades, só tem uma. Pode ter mais criminosos envolvidos naquele crime, mas o crime é um. Pode ter 10 pessoas envolvidas, o crime é um. Se a polícia perceber que aquele que está chorando muito lá, ele está envolvido, ela vai fechar nele. Vai fechar nele. Olha, por aí vai descobrir outros, mas vai fechar nele. Então, queridos, não existem várias verdades. O que você acha? Existem várias verdades? Não existe. De acordo com a Bíblia, não existe. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, ele diz o quê? Queridos, eu vou usar um termo, eu falei de filosofia, né? Um termo filosófico de Platão, pelo Platão, viu? Platão, o grande filósofo, acho que a maioria que fez faculdade sabe quem é o filósofo Platão, né? Não precisa ficar explicando. O grande filósofo, ele dizia assim, sempre nas suas afirmações, Platão estava dizendo o seguinte, queridos. Platão estava dizendo o seguinte, que em termos de verdade, só há uma verdade. O resto, dizia Platão, são argumentações. Ou para afirmar uma mentira e desmascarar uma verdade, tentar fazer isso, ou então para reforçar aquela verdade que está sendo afirmada. Mas é preciso que haja
A verdade, ela existe. E a verdade existe, meu querido. Em todas as situações existe a verdade, queridos. A verdade. E dizia o mesmo filósofo Platão: todas as vezes que eu coloco um artigo definido na frente da palavra, eu esgoto toda a ideia dessa palavra. Quando eu digo assim, ele é o homem. Se eu disser para Elísia, o Pérez é o homem, ela fala: que é isso, pastor? Ele é um homem. Ele é um homem. Está correto? Ele é um homem. Por quê? Porque os outros também são, né? Agora, se eu disser ele é o homem, eu escondo nele toda a ideia de homem desse mundo. Você percebe? Porque Jesus coloca esses artigos: eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. E eu sou o quê? Ele termina: a vida. Por isso que eu arranquei do estado a expressão Jesus é vida. Que Jesus é vida? Ele é a vida. Ele é a vida. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Ah, mas a pessoa pode seguir uma religião qualquer, tudo igual. Não tem tudo igual para religião. Não é igual lá. Só Jesus Cristo dá a vida. Fora de Jesus não tem vida eterna, não tem encontro com Deus, não tem nada, nada, nada. Por mais bonitinho que seja o ensino, por mais correto que seja, por mais. Nada fora de Jesus não tem vida. Fora de Jesus começa a não ter o caminho, fora de Jesus começa depois, segue depois, não tendo verdade nenhuma, e obviamente fora de Jesus não tem vida. Ou seja, ninguém consegue ser salvo por outra coisa a não ser através de Jesus Cristo. E ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que fala vai ao Pai, mas Jesus vem do verbo. O verbo vira aí, o movimento do verbo. Você vem, viu? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus teria dito isso? Ele disse mesmo: eu e o Pai somos o quê? Dois. Ele fala assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê a quem? Vê o Pai. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai, explorando o tempo convosco e não me tendes conhecido. É isso, está vindo, cara, vai fazer óculos. Como é que eu estou tanto tempo, você não sabe quem é o Pai ainda? Sou eu mesmo. Sabe? É um mistério muito grande da Trindade aí, meus irmãos, mas Jesus usa a expressão: ninguém vem ao Pai. Vem ao Pai, está em mim. Ninguém vem ao Pai senão. Que Deus nos ajude, meus amigos. Que Deus nos abençoe. Que saímos pensando nessa noite, nesta fala do Senhor aos nossos corações. Sabe? Essa fala aos nossos corações. Disse isso porque, repito, terminando, nós estamos vivendo no meio de tantas confusões no mundo da fé, querido, tantas coisas. Está todo mundo dizendo bem quer, bem entende, e fazendo-se passar por verdadeiros, não estão, queridos? Vamos se lascar nessa gente, vamos ficar com o nosso Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora disso não há nem caminho, nem verdade, nem vida. Por bom que o cara seja, por coerente que pareça ser, não é nada. Não é nada. Sem estar seguindo o caminho, sem estar vivendo a verdade e sem estar vivendo a vida, que na verdade significa viver intensamente Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que saibamos driblar Satanás, que tem investido contra o povo de Deus hoje, aí se fazendo passar por bonzinho por tantas coisas que ele mostra. Por exemplo, ele quando confunde a cabeça de um crente, se você vê que o crente vive aí, ele já estava satisfeito, né? Já está confuso, não sabe mais se segue as orientações do pastor dele, ou do pastor. Já não consegue já confundir, tá bom, velho.
Eu diria que ele conseguiu mais de 50% do que consegue confundir a pessoa. Ele é confusão. Ele cria uma confusão primeiro. E aí vai trabalhando o resto. Você já está confundido, né? Não, confundido eu só ele vai. Peraí, ele vem e te apresenta uma solução pior e mais mentirosa. E Deus tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você. Amém. Vamos ficar em pé? Eu pedido nessa hora para que você escolha uma ou duas pessoas, no máximo 3, e faça um clamor ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe dê condições para entender e perceber a verdade. Porque a mentira, meus irmãos, é muito sutil, né? Especialmente esse campo da fé, né? É muito sutil. Tem coisa muito parecida com verdade, mas não é verdade. Vamos pedir a graça de Deus sobre nós, para termos um espírito de quê? Começa com D. De ser ninguém. Vamos pedir isso? Amém? Pode começar a orar. Pode orar depois, não tem problema. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todos os sempre. Amém. Amém.